Bem-vindo, bem-vinda ao terceiro episódio do Pode com Gente. Pode com Gente, tudo a ver esse tema. Gente, eu adorei essa marca. Com de comunicação e gente de gente, porque comunicação e gente tem tudo a ver. Afinal de contas, nós somos gente, gente se comunica. Concorda, Lúcia? Com certeza, Vivi. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. O que a gente vai falar hoje, Lúcia? Hoje a gente vai falar sobre os aspectos da comunicação avaliados no processo seletivo e a importância de uma boa comunicação na construção da carreira. Então, como Vivi disse, tem tudo a ver comunicação e gestão de pessoas. Eu venho tentando fazer uma boa comunicação para ter uma excelente carreira. Será que eu tô conseguindo, Lúcia? Com certeza, Vivi, com certeza. Eu sou testemunha disso. Tá, então esse tema, eu acho que essa coisa de o que é avaliado no processo seletivo tá muito gestão de pessoas. Eu vou até pedir a Lúcia para começar esse tema. Conta para esse tópico do tema de hoje. Conta pra gente, Lúcia, que aspectos da comunicação são avaliados no processo seletivo. Vamos pegar das farmácias, por exemplo. Você que tá, quando tem um gestor de farmácia avaliando pessoas para trabalharem, por exemplo, no balcão, na loja. O que esse gestor avalia? Então, a primeira dica, né, que a gente fala em relação a quem tá nos assistindo também, né, para participar de processos seletivos, quem está nos assistindo para conduzir processos seletivos, né? Então, assim, que entrevista precisa deixar o entrevistado muito à vontade. Porque as pessoas, quando ficam mais à vontade, elas se mostram, porque assim, independente do cargo, da função, tem o fator nervosismo, né? A pessoa vai para uma entrevista para quê? Para ganhar vaga, porque ela quer oportunidade. Então, a primeira dica na comunicação, né? Vamos falar para o entrevistado, Vivi. Manter o equilíbrio, administrar o nervosismo, né? Para você conseguir falar das suas principais habilidades. Para quem entrevista, deixe o entrevistado à vontade. Não se coloque numa posição de superioridade. Até porque a gente vem uma fala recorrente nossa atualmente que as empresas avaliam as pessoas e os candidatos avaliam as empresas. Então é muito importante ter como se falava na minha época, o quebra-gelo, né? Então tem que ter administrar essa fase inicial. Para o candidato, ser espontâneo e transmitir confiança. Porque muitas vezes o candidato lê sobre como se comportar no processo seletivo. E aí ele fica tão preocupado com a técnica de como se portar, ele acaba esquecendo de comunicar os talentos, a experiência que ele adquiriu ao longo da carreira, o quanto ele investiu na graduação, na pós. Mas ele tem que esperar o entrevistador perguntar isso para ele? A nossa orientação para quem entrevista é sempre seguir aquele roteiro básico do currículo, assim. Conversar sobre a estrutura familiar, em segundo, a formação acadêmica, terceiro, a experiência profissional. E da metade para o final da entrevista, falar sobre a vaga. Mas tem candidatos que, às vezes, logo no início, quer saber sobre a vaga. E aí, quem está entrevistando de uma forma muito cuidadosa, tem que deixar claro que, primeiro, eu tenho que te conhecer para saber quais são as habilidades do candidato, para em seguida, né? Mas aí tem um detalhe importante, Vivi, e a gente utiliza muito isso na nossa empresa. Exemplo, quando a gente divulga uma vaga, no primeiro contato, por telefone, WhatsApp, que o candidato faz perguntas, a gente já esclarece perguntas em relação a qual o local de trabalho, qual é o cargo, porque são perguntas que muitas vezes, né, não vou precisar trazer o candidato até a empresa e disponibilizar um tempo. Então, assim, muita transparência desde o início. Se o candidato fizer muitas perguntas, aí a gente brinca que ele já está querendo inverter, né? Ele está querendo entrevistar a gente. Então, qual a orientação que eu passo para o meu time? Olha, responde até a terceira pergunta. Na terceira pergunta, você diz, então, vamos agendar a entrevista para a gente conhecer você? E aí a gente vai conversar um pouco sobre as suas habilidades, né? Então, e uma segunda dica importante para o entrevistado é a importância da comunicação colaborativa, assim. O quão nos empregos anteriores ele trabalhou em time, porque é o que tem de valor para as empresas, assim, para formar times de alta performance, cada um contribui com o seu melhor desempenho, mas tem que ter a visão do todo, senão, Vivi, fica uma competição interna, fica uma vaidade, um disse-me-disse, e aí acaba que toda a energia
do processo, do atendimento, vai para as conversas, para os ruídos de comunicação, que a gente já falou no episódio anterior. Mas é importantíssimo que se avalie também a habilidade da comunicação colaborativa no candidato, sabe? A gente utiliza perguntas pré-elaboradas, que é a entrevista por competência, que a gente define antes as competências para cada cargo e faz as perguntas de acordo com essas competências. E é importantíssimo que seja uma pessoa que também pense no coletivo, né? Já que a gente está falando das duas áreas, né? A gente está falando da tua área, a importância da comunicação, né, no processo seletivo. Então, essa comunicação individual a gente já vem falando nos episódios anteriores. E agora eu queria reforçar a questão da comunicação colaborativa. Então, vamos falar um pouquinho mais. Até a primeira vez que eu escuto esse termo comunicação colaborativa, é como a pessoa... Explica melhor um pouquinho. Esse zelo, assim, como o meu trabalho impacta no trabalho do outro. Então, vamos para a farmácia. Tá. Farmacêutico e atendente. Então, assim, o farmacêutico estudou farmacologia, ele é o responsável técnico. Mas o atendente, ele está há 15 anos vivenciando. Então, muitas vezes nem tem a graduação, mas tem todo um conhecimento, uma experiência de balcão. Então, o trabalho colaborativo que a gente estimula muito nos treinamentos, nas mentorias, é que o talento de um complemente, né, o talento do outro. Estudei farmácia, então eu posso te ajudar no conhecimento de farmacologia, no conhecimento técnico. Mas de medicamento, muitas vezes o atendente conhece mais que o farmacêutico. Então, um estímulo para que haja uma colaboração. Setores administrativos, da mesma forma, né? Tem lá na sua empresa o financeiro, o compras, o RH. Então, estimular a interação, né, entre os setores para que não haja, assim, a cultura de várias empresas, né, dentro de uma empresa só. Isso é muito nocivo. Cada um no seu quadrado, né? Não dá para ficar cada um no seu quadrado, né? Não fica uma empresa toda cheia de barreiras. E aí, Lúcia, quando você disse lá no início que numa entrevista... Eu tô falando agora, eu vou falar agora do ponto de vista do entrevistado, tá? Do candidato, de como esse candidato pode ter uma boa performance de comunicação na entrevista dele. Ótimo. Então, vamos partir do início. O entrevistador precisa deixar esse candidato à vontade, esse entrevistado à vontade e acho que o entrevistado da mesma maneira. Existe uma coisa muito bacana na comunicação, que as pessoas falam muito disso, eu acho que tem tudo a ver com esse momento inicial dessa entrevista. Como o candidato também pode convencer o entrevistador de que ele é uma boa opção para a empresa. Sim. Então, para ele convencer o candidato de que ele é uma boa opção para a empresa, ele precisa saber comunicar isso de alguma forma, mas ele precisa começar melhorando essa conexão com esse entrevistador. E aí é o que a gente chama de rapport, né? Rapport, as pessoas falam. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta ou criar uma relação de empatia. E existem técnicas de você criar rapport. Por exemplo, você vai para uma entrevista, você chega nessa entrevista, observa o seu entrevistador. O que ele está fazendo, o que ele está falando, e aí você começa a tentar se conectar com ele. Por exemplo, se ele está de perna cruzada, você cruza. Se ele virou a cabeça para um lado, você vira. Ou você repete o nome dele. Isso é muito importante. Falar o nome do entrevistador para criar rapport é importantíssimo. O nome é uma coisa preciosa. É o que a gente tem de mais precioso, é o nosso nome. Você sabe, Lúcia, só nossa identidade, nossa identidade. Quando eu era criança, minha mãe tinha uma enciclopédia de livros de capa dura verde. Vários volumes dessa enciclopédia. E eu me lembro, eu tinha o quê? 8 anos, eu acho, 7 para 8 anos. Eu me lembro que eu peguei um desses livros da minha mãe e li esse livro, que esse livro falava sobre a importância do nome e ensinava técnicas pra gente nunca esquecer o nome de uma pessoa. Sim, que o nome é que a pessoa tem de mais importante. Então, para você criar essa conexão com o seu entrevistador, fale o nome dele várias vezes durante essa entrevista. Isso é muito importante, né? Então, você precisa sorrir, você precisa várias coisas. E tem um outro ponto, além de criar esse rapport para que você seja bem sucedido na sua entrevista,
Tem um ponto que é importantíssimo, que é o ponto da preparação, ou seja, a gente precisa se preparar, o candidato precisa se preparar, Sim. buscando conhecimento sobre aquela empresa, entendendo, ensaiando muitas vezes como ele vai falar, né? Simulando possíveis perguntas. Olha, se você for no ChatGPT, o ChatGPT é uma ferramenta importante. Pergunta para ele quais quais as perguntas, você estou fazendo uma redundância aqui, mas pede para o ChatGPT falar para você quais são as principais perguntas no processo seletivo e treine em casa, Sim. ensaie, pratique aquilo, simule, treine com um amigo, isso é muito importante para que você tenha uma boa desenvoltura nessa entrevista, concorda? Nossa, Vivi, é super importante, porque muitas vezes o candidato, assim, ele tem todo o preparo técnico, né? Ele tem, até porque hoje, qual é a orientação que a gente passa? A orientação que a gente passa é uma média de 5 entrevistas, no mínimo 5 entrevistas para cada vaga, né? Então, assim, fazer todo o processo de triagem, né? De passar as informações prévias para o candidato, para chegar à entrevista, né? Então, muitas vezes, tecnicamente, o candidato é excelente, mas no momento que ele vai comunicar, né? Que ele vai falar sobre as habilidades, ou uma insegurança, ou, como você disse, uma falta de estrutura básica de pesquisar a empresa, pesquisar o segmento, estruturar o pensamento, até em relação às experiências que ele já passou, buscar as perguntas mais comuns, até porque para a gente que entrevista, muitas vezes esses fatores de demonstrar essa segurança, além de estar preparado tecnicamente, ter o perfil da vaga, mas ter essa segurança de se posicionar bem, né, de entender o que a empresa está buscando para aquela vaga, faz muita diferença. Então, é uma dica, assim, preciosa que a gente passa para vocês, né, nesse processo de estruturação da seleção. Quando você fala em estruturação, tem a estruturação do pensamento, Sim, né? também. Do pensamento, também. da linguagem. Então, o que é bom, né? O que funciona? Escrever aquilo, né? Não para decorar. Você não pode decorar nada. Decorar não funciona. Mas escrever antecipadamente, né? Eu faço muito isso com os meus roteiros. Por exemplo, tem o Ed Farmácia, tem o Descomplica Farma, que são programas que eu tenho aqui no YouTube, no Spotify também. E eu sempre faço roteiro. Então eu sento na frente do computador, porque na verdade eu vou entrevistar as pessoas. Eu também tenho que me preparar, né? Então eu monto aquele roteiro, eu escrevo o que eu quero perguntar, o que eu vou extrair do meu entrevistado. E aí, quando eu vou para aquela entrevista, aquilo ali já está no meu sangue, já está em mim. Eu já fiz aquele exercício. E aí eu vou consultar o roteiro? Lógico que vou consultar o roteiro, mas é mais natural, porque eu já fiz aquele processo de preparação. Muito então, bom. Funciona você escrever o que você está pensando, o que você está sentindo, porque você elabora. Sim. Né? Eu falei isso, não me lembro em que episódio, até o improviso precisa de um ensaio. Faz todo sentido, Vivi, porque assim como você faz muito bem, né? Eu assisto tudo que você faz. E tem essa humildade, né? De se preparar, né? Eu acho que isso fica muito visível, porque você consegue, assim, você tem a naturalidade e, ao mesmo tempo, o quanto você absorveu de conhecimento do varejo farmacêutico nesses 20 anos. Então, mesmo assim, você se prepara. Então, isso é humildade. Eu faço o mesmo em sala de aula. Então, assim, quando eu vou para uma palestra, quando eu vou para um treinamento, eu me preparo, eu estudo, né? Tem uma pessoa do meu marketing que prepara os slides, faz toda a parte ali da apresentação. Mas eu preparo o conteúdo, envio para ela e depois leio, faço as alterações, estudo, porque isso é que dá eu acho que até motivação, né? Pra gente. Então, falando do processo seletivo, se prepare para conquistar a vaga, porque muitas vezes é isso que vai fazer toda a diferença, não só no processo seletivo, mas numa reunião, numa apresentação, né, num projeto que você tenha que impactar outras pessoas. Eu acho que é isso. E, Lúcia, o que você acha, assim, vamos falar da qualidade da linguagem, né? Quando a gente está numa entrevista, a linguagem, né, faz parte dessa comunicação.
A linguagem falada, a linguagem Sim. escrita, se você tiver que fazer uma redação, a linguagem corporal também, Sim. né? E dá até um programa sobre isso, mas não é o caso aqui, mas a qualidade da linguagem. Por exemplo, se ela tem que fazer uma redação, por exemplo, tem processo avaliativo que pede para você escrever alguma coisa. Sim, Os erros gramaticais são inadmissíveis, não são? com certeza. Não pode ter erro gramatical. Gíria, pode? Não. Na Não. fala, na linguagem falada, no processo de comunicação, numa entrevista, vale gíria? Vale Não. vício de linguagem? E sabe, Vivi, é importantíssimo o que você está falando, porque às vezes o entrevistador deixa o candidato à vontade justamente para que ele possa demonstrar suas habilidades. E às vezes, por imaturidade, né, por falta de preparo, nossa, esses anos todos, assim, preparando, né, não só fazendo entrevista que eu faço até hoje, mas estruturando a RH das empresas e preparando novos profissionais. Então, muitas vezes a gente vê que o candidato confunde um pouco, né? Não tem a maturidade e às vezes acaba sendo informal ao extremo, força uma intimidade, utiliza gírias Nossa, na isso é comunicação, Forçar a intimidade é terrível, mas né? acontece. Acontece até em cargos assim mais Deixa eu estratégicos. esclarecer uma coisa. Quando eu falei do rapport lá atrás, eu não tô falando de forçar a intimidade, tá? Não, Eu tô pode- falando de você criar uma sintonia, uma empatia com a Sim. pessoa. Enfim, dá pra depois a gente fazer um programa só falando sobre isso, mas assim, não tô querendo dizer pra você forçar a intimidade em nenhum momento. Não, mas o report, quando você deu o exemplo de se conectar com o outro, tá corretíssimo, Vivi. É justamente assim, vamos dar um exemplo prático, né? Tem pessoas que o entrevistador, um pode ser mais prolixo e o outro pode ser mais objetivo. Então, assim, o entrevistado, você tem que fazer essa leitura, observar o E outro. se ajustar, né? Perfeito. Você faz um ajuste. Por exemplo, Sim. você quer criar rapport com o seu entrevistador. Se o seu entrevistador está falando devagar e mais baixo, você também tem que falar devagar e mais baixo. Sim. Não adianta você ficar gritando, subir o tom da sua voz. Para você entrar em sintonia. Eu acho que o rapport é muito essa questão da isso. sintonia. Então, não é forçação de barra. Não, e esse conceito que você trouxe também é muito utilizado na PNL, PNL é a programação neurolinguística, que fala justamente sobre essa habilidade fala também, né, de perceber o outro, para criar essa sintonia. O tom de voz do outro, por exemplo, tem pessoas que são, aí volto lá no DISC, né, que é o teste que a gente faz de mapeamento comportamental. Tem pessoas que são mais analíticas, pessoas que são mais comunicadoras, são mais expansivas, né? Outras são mais reservadas. Então, assim, ter esse entendimento até para você criar ali uma estrutura de confiança para você conseguir se projetar, que esse é o objetivo de uma entrevista. E a linguagem corporal? Eu acho fantástico essa linguagem corporal, Lúcia. O que a gente pode trazer de dica, de ensinamento sobre linguagem corporal, não apenas no processo seletivo, eu sei que o tema do episódio é um pouco esse, mas também para a carreira da pessoa, né? Porque também, é construção de carreira também. Sim. Linguagem corporal, vamos abrir um pouquinho mais, então a gente já falou bastante de processo seletivo. Sim, Linguagem corporal, o que o nosso corpo comunica? Né, dentro das Sim. empresas, né? Você me lembrou um livro que eu não lembro o autor, só lembro o nome do livro, que é O Corpo Fala. Eu tenho esse livro. Eu li. É bem legal. Lá, também não me lembro o autor, recém-formada. não. Vivi, é daqueles livros assim que você é para a vida. Então, a importância, né, da questão da linguagem. Acho que uma dica, quando a gente falou no segundo episódio sobre o autoconhecimento, né, a linguagem corporal está muito relacionada também a lidar com as suas emoções, administrar a ansiedade. Porque, assim, uma pessoa que está buscando um emprego, né, ou vamos trazer para o dia a dia, para as relações. Desenvolvimento da carreira Desenvolvimento, também. gestão da carreira, uma promoção interna, tá numa negociação para quem é da área comercial, né? Você está utilizando essa comunicação não verbal, a postural, o tempo todo. Então, é muito importante, assim, trabalhar a questão das suas emoções. Porque eu não posso ir nem de um extremo ao outro. Eu não posso ir para ansiedade, né? E tá ali me comunicando a linguagem, se eu passar ali um excesso de agitação, e nem ao mesmo tempo uma apatia, que é o oposto da agitação,
que é o outro fazer uma leitura de que você não está tendo interesse na escuta. Isso vale para tudo, gente. Vale para uma negociação, vale para reuniões, vale para processo seletivo, vale para as relações como um todo. Então, a linguagem corporal ter esse cuidado de não ir para os extremos. Olha, uma você primeira falou de dica. ter apatia, e isso, gente, assim, eu não sei você, mas eu fico um pouco incomodada com isso, né? A pessoa apática, só pra gente, né, explicar um pouquinho mais, é aquela pessoa que tenha o mesmo semblante, né, que você não sabe se a pessoa gostou ou não do que você falou, Perfeito. você não sabe se a pessoa tá feliz ou triste, você não sabe se a pessoa, sei lá, não sei, se ela dormiu bem, Se dormiu fez mal, sentido se fez a sua sentido ou não o que fala você ou não. falou, né? Gente, a gente precisa expressar. Quando a gente fala alguma coisa, essa fala, ela precisa vir carregada de energia. Você precisa variar o tom, o volume que você está falando, você precisa dar ênfase nas palavras. Eu estou fazendo isso aqui a todo o momento. Sim, eu também tô Né? esforçando. Porque isso faz parte. As pessoas não entendem só o que você está falando pela palavra, pelo significado da palavra. As pessoas vão compreender a sua comunicação também pela sua expressão, pelo uso das mãos. Sim, Né? As pessoas sim. antigamente, a regra de oratória é não, você não pode usar as mãos, tem que ficar com a mão aqui. Não, você pode usar as mãos para expressar, para dar ênfase, para reforçar o que você precisa falar. Sim. Isso é fundamental para o processo de compreensão da mensagem que você está querendo passar. E a né, energia, Lúcia? né, Vivi? A Energia. o E entusiasmo. às vezes a gente encontra as pessoas. Você chega. Gente, eu já cheguei em balcão de farmácia. O balconista não me olhou nos olhos, não olhou para mim. Não quero nem que ele faça contato visual comigo, não estou exigindo isso. Mas ele não olhou para mim. Então, se você não olha para uma pessoa, que comunicação é essa? Sim. Quando você não olha para a Sim. pessoa, essa comunicação não acontece. E aí a pessoa se sente mais uma, né? Eu sou mais um ali na multidão, porque não houve ali uma... Ela tá falando, olhar, eu acho que assim, quando você olha, um dos princípios básicos de uma boa comunicação é você conectar o seu olhar, é você Sim. olhar no olho da outra pessoa. Como você consegue se comunicar se você não olha para essa pessoa? E aí, muitas vezes, a pessoa tem todo um conteúdo, toda uma bagagem, todo um conhecimento, mas não tem essas palavras que a gente falou aqui, a energia, o entusiasmo. Tem uma fala que é mais da área comercial, que geralmente falam assim, tem que ter sangue nos olhos, né? Que é aquela questão do comercial, do performar, né? Mas o que essa fala tá dizendo? Tem a energia, coloque energia em tudo que você faz. E a energia tem a ver também, né, com um processo que a gente trabalha muito na gestão de pessoas, que é cuidar da sua motivação. O que te move? Quais são os motivos, né? Por que você, como nós aqui, o que te move a um novo projeto, né? A fazer o podcast, né? Que é algo que né, a gente não tinha tanto... Vivi tem mais experiência que eu, né, Vivi? Mas eu digo assim, o que move a gente, essa energia, esse entusiasmo, né? É o que faz a gente se comunicar, acho que até com alegria, Vivi, sabe? Justamente para impactar para o outro, no outro. Que a apatia é como se eu tivesse, na comunicação, é como se eu estivesse demonstrando uma falta de interesse pelo outro. Né? Isso é muito ruim, porque isso não conecta as pessoas, seja na farmácia, seja numa reunião, numa relação entre líder e liderado, né? Então acho que é essa energia que move a gente, que faz a gente... Você quer ver um outro exemplo? Aperto de mão. Quer ver um aperto de mão? Deixa eu ver como é que eu vou me explicar, assim, porque eu não quero parecer... Mas assim, você chega para falar com uma pessoa... É muito apático quando aquela pessoa não aperta a sua mão, né? A gente não Sim. tem como, moça. Vamos mostrar aqui, Lúcia. Vamos supor, olha só, eu tô aqui. Não, a gente tem que pegar na mão, né? Isso aqui é energia, né? Isso aqui isso faz parte da comunicação, dessa comunicação corporal, dessa linguagem corporal, que você passa confiança para o outro, que o outro se abre para você, que você cria até esse rapport também, Então, gente, é muito importante, prestem muita atenção na linguagem corporal de vocês, porque o corpo fala. Essa dica do livro é muito legal, muito bacana. É uma, assim, leitura obrigatória, né? E achei bacana quando você falou do sorriso, né? Eu gosto muito também do elogio sincero, nas relações como um todo, na comunicação, sabe?
você valorizar o trabalho do outro, o que o outro faz, assim. Nós, como seres humanos, o que que a gente quer na vida? A gente quer fazer a diferença. Ninguém quer passar na vida do tipo, passei, não deixei uma marca, não fiz. Então, é muito importante nas relações, quando você se comunica com o outro, que haja, assim, uma valorização do outro, que é o oposto da competição. Né? Porque muitas vezes as pessoas são estimuladas nos ambientes corporativos a competirem, ou é aquela competição Então, isso tem muito velada. no ambiente de vendas, né? Muito, Vivi. Essa coisa da competição, né? Então, assim, você falou, eu lembrei disso, que é bacana a gente, sabe, valorizar o outro, né? Elogio sincero. A gente falou da qualidade dessa linguagem, a gente falou da linguagem corporal, que tem tudo a ver com comunicação, né? E como a gente se veste também. A gente se comunica com a roupa que a gente usa, a gente Sim. se comunica com o cabelo que a gente arruma, Sim. a gente se comunica. Há muitos anos atrás, sei lá, deve ter o quê? Uns 18. Foi logo que eu entrei assim, que eu comecei a atuar no mercado farma. Eu me lembro que eu queria, com um cliente meu, eu queria negociar um valor diferenciado para o meu contrato. E aí, nessa época, eu estava, olha só que coincidência, eu estava fazendo um curso de oratória nessa época. Sim. E aí, a minha professora de oratória, a gente estava conversando, tomando um café, e eu contei para ela que eu queria negociar um valor melhor para o meu contrato de trabalho. E ela disse assim para mim, do jeito que você está se vestindo, você não vai conseguir negociar esse. Olha só o que eu estou contando aqui para vocês. Sim. Porque há 18 anos atrás, o que ela estava querendo me dizer? Que eu estava me vestindo muito como uma menininha, de uma maneira muito infantilizada, muito romântica, que para eu passar mais confiança, essa postura mais assim de mulher decidida, eu deveria me vestir de uma outra maneira. E ela me deu todas as dicas de como eu deveria me vestir, o que eu deveria usar. Eu fiz, fui lá, negociei o contrato e saí de lá bem feliz, Lúcia. Muito bom. Muito bom. Então, o que você veste, como você se veste, né? Tem Com certeza. Tem um livro que se chama A Parisiense, né? Que é um livro de uma francesa que ela fez um livro dando dicas de como a gente pode. São dicas excelentes de moda, tá? Vou te depois passar o livro. Depois eu quero, com certeza. Como a gente deve se vestir para parecer ser uma mulher francesa, porque as francesas são muito elegantes, né? Cá Sim, entre nós. Muito. E ela fala uma coisa seguinte: por favor, passe um batom. As pessoas merecem que você esteja com batom ou com brilho nos lábios. As pessoas merecem que você esteja penteada, que você esteja cuidada, que você esteja com as unhas feitas. Tudo isso, ela não falou, ela não trata de comunicação no livro, mas ela está falando de comunicação. E o que me remete também, e tem a ver com a comunicação, porque isso está relacionado à autoestima, né? Está relacionado a todo esse zelo, todo esse cuidado. Como uma pessoa vai mal arrumada para uma entrevista de emprego, Lúcia? Sim, é a forma como você quer se colocar no mundo, né? Como você... O que ela está comunicando? Se ela chega lá com a camisa amarrotada, descabelada? Conta pra gente o que essa pessoa está comunicando pro entrevistador. Então, é o oposto de querer conquistar a vaga, né? Tá comunicando assim, é como se tivesse saído de casa, né? Eu vou ali, não se preparou para a entrevista. Né? Então, fica muito claro quando há esse preparo. Esse exemplo que você deu aqui, né? Que a gente fez, a unha, a escolha, né? Cuidadosa, é o respeito pelo outro, né? É você cuidar da forma como você... E me lembrou também, eu achei interessante, os meus jovens lá de casa, assim, início de carreira, né? Então, assim, quando eles começaram o estágio, então a gente trocava dicas. Então, por exemplo, você deu o exemplo, né? O seu exemplo de 18 anos atrás, e aí eu lembrei da minha filha Vivi, quando ela começou a ir para as entrevistas de estágio, né? Então, assim, e aí a gente começou ali a falar de uma maneira, né? O que é mais formal para ir para a entrevista, né? Ou o meu filho, quando começou a usar camisa social, né? Vou de camiseta ou vou de camisa social? Vai de camisa social, né? Porque ele fez direito, então, assim, é um ambiente mais formal. Então, assim, essas dicas de como você se coloca no mundo para que... Porque... me lembrou algo também que a gente sempre fala dos nossos treinamentos, Vivi. Nós somos avaliados o tempo todo. Todos os ambientes que nós chegamos, no ambiente corporativo... As pessoas avaliam a gente dos primeiros 3 segundos, Lúcia. Os primeiros 3 segundos. É isso. Então, esse Mas cuidado... eu te cortei. Continua. Não, o exemplo era esse mesmo, porque como você deu o exemplo
o seu há 18 anos atrás, eu lembrei dos meus jovens e assim, e dicas, né, do que vestir no ambiente corporativo. Então, a minha dica sempre foi, seja mais formal. É preferível você chegar num ambiente mais formal, né? E do tipo, nossa, da próxima vez não tem a necessidade da camisa social, eu posso ir com uma camiseta preta, que está sendo utilizada muito hoje, né, no ambiente corporativo. É preferível do que chegar muito despojado e encontrar um ambiente mais... Isso vale para... Olha, eu fugindo um pouquinho do tema, mas fiquei curiosa. Jornalista é um bicho curioso. Tem essa coisa de moda atual no mundo corporativo? Então, tem essa questão da paleta de cores, né? Que tá muito, É mesmo? muito Me atual. conta sobre isso. Isso, eu não fiz ainda, mas tenho maior curiosidade para fazer. Que é a combinação das cores que combinam melhor com o seu tom de pele, cabelo, cor dos olhos. Mas assim, a dica... Tipo, a minha paleta, né? Isso. Eu não sei a minha paleta. Eu tenho as minhas preferências, mas não sei qual é a minha paleta. Eu também, eu tenho as minhas preferências e assim, a orientação é sempre, né, a questão das cores mais neutras, se bem que mudou bastante, Vivi. Por exemplo, eu tô há 30 anos no ambiente corporativo, então lá atrás eu usava muito terninho, eu usava só preto, bege, cinza. Mudou eu parecia mesmo. uma jovem senhora com Mudou 25 mesmo. anos. Eu era uma senhora. E aí hoje você vê que as cores, né? Não, e você sabe que o que eu mais gostei dessa mudança foi a possibilidade de poder usar tênis. Verdade. Isso é maravilhoso. Tem até a apresentadora da Globo News apresentando o telejornal de tênis, usando tênis. Olha que fantástico, Lúcia. Verdade. Isso é uma liberdade maravilhosa, porque né, é sempre aquela coisa, mulher tem que usar salto. Não tem. Isso. Né? E até eventos que a gente vai muitas vezes você também, né? Às vezes fica 2, 3 dias cobrindo o evento e aí imagina você ficar ali de salto. Né? Não. Então, eu comecei a ver essa questão do tênis, achei bacana. Eu, como sou mais estatura baixa, mediana, eu ainda uso um saltinho para ajudar. Mas você não é obrigada, você faz isso porque você quer. Muito bom, Vivi. Bom, eu acho que nós passamos por todos os pontos aqui do nosso roteiro, aspectos da comunicação avaliados no processo seletivo, e aí falamos bastante da questão do processo seletivo, né? Só dando um resumo aqui, prepare-se para esse processo seletivo, veja quais as perguntas costumam ser feitas, responda em casa essas perguntas, escreva para você elaborar o seu pensamento. Quando você se prepara, o resultado, a eficácia da sua comunicação vai ser melhor. Cuide da sua linguagem corporal, crie rapport, né? Pesquise sobre isso, não é o tema do programa de hoje. Cuide das suas roupas, porque se você chega amassado, desleixado, se você não consegue cuidar de si, como você vai cuidar do seu trabalho, das atividades que você vai realizar na sua empresa? Sim. Quais são as suas dicas para a gente fechar, suas dicas finais do que a gente conversou aqui? São todas essas, e uma importante é buscar sempre a estudar sobre a empresa, né, que é importante, entender a identidade da empresa, né, aquilo que a gente falou no início. Os seus valores, você vai ser avaliado assim, se os seus valores estão alinhados com os valores da empresa. Então, é bem bacana entender. Tem até uma fala que eu ouvi recentemente de uma gestora de RH, né, uma menina, e aí ela falou, cultura corporativa é o jeito de ser da empresa. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado na forma como a gente se coloca, né? O nosso jeito de ser. Não, a questão da maquiagem, exemplo que você deu, né? Esses cuidados da unha. E também de ler os descritivos da vaga, né? De pesquisar antes. Se preparar, a gente vem falando isso em outros episódios, que o preparo é muito importante para tudo na vida, né? Para uma entrevista de emprego, para uma reunião de trabalho, para uma palestra, para uma apresentação, uma pequena apresentação, para uma participação num podcast, se você for convidado. Então, prepare-se. Encerramos o nosso 3º episódio, espero que você tenha gostado muito. Comente aqui pra gente quais são suas dificuldades em comunicação, em gestão de pessoas, mande sua sugestão de pauta, compartilhe este conteúdo. Lúcia, muito obrigada. Mais uma vez foi ótimo estar com você. Muito bom. Tá sendo bom, não tá? Excelente, excelente. Estamos arrasando. Pessoal, muito obrigada, viu? Até o próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.